Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a noção de despertar espiritual. E quando a gente fala de despertar espiritual, é importante que a gente compreenda que existem vários estágios de despertar espiritual, vários níveis de despertar espiritual, falando da mesma pessoa e de pessoas diferentes. Então a natureza, a consciência divina que se manifesta dentro de cada criatura, dentro de cada ser humano, dentro de cada ser, se manifesta de uma forma bastante distinta de acordo com o nível de consciência daquele indivíduo. E quando a gente fala de despertar espiritual, é importante que a gente perceba que a natureza, que a vida, ela tenta nos acordar de acordo com o nosso nível de consciência. E isso envolve o que a gente chama do fenômeno do despertar espiritual. Se a gente parar para analisar assim nos últimos anos, eu costumo dizer que na última década principalmente, esse fenômeno do despertar espiritual ele nunca esteve tão presente. Ele tem se tornado cada vez mais presente nos corações, nas vidas das pessoas, seja de forma indireta, por uma curiosidade, por algum tipo de estudo espiritual, onde você perceba que a realidade não é exatamente essa que a gente acredita, seja por algum fenômeno muito pessoal que tenha acontecido na vida da pessoa, seja por uma percepção de mundo, por uma doença, pela pandemia, pela guerra, enfim. Na última década, principalmente, é como se a natureza, como se a consciência divina e universal tenha se dedicado um pouquinho mais a despertar a humanidade para algum tipo de realidade que até então parecia escondida, mas que na verdade sempre esteve presente, mas a maioria das pessoas nunca percebeu. Beleza? Então, quando a gente fala de despertar, é importante que a gente compreenda que a vida, em essência, pela força bruta da natureza, pela força imanente, pelos níveis profundos da nossa própria consciência, tenta de alguma forma nos revelar algo que até então estava adormecido ou escondido. Beleza? Mas a verdade é que a maioria das pessoas, mesmo as que estão frente a esse fenômeno do despertar, mesmo aquelas pessoas que acreditam que em alguma medida despertaram, muitas delas ainda não estão dispostas a enxergar o que a vida tem a nos revelar. E quando isso acontece, a vida se torna implacável, colocando cada vez mais obstáculos em seu caminho, aumentando o volume, aumentando a intensidade, até que estejamos propensos a enxergar, a perceber o que realmente precisamos. Então, esses entraves, esses posicionamentos que a vida coloca minuciosamente em nosso caminho, ao longo da nossa jornada espiritual, esses entraves servem como uma espécie de ferramenta para o despertar. Então, a gente pode dizer que, em certa medida, a vida é a nossa maior aliada, o nosso maior mestre. E eu sei que isso parece até um tanto clichê, principalmente no âmbito espiritual, nesse universo relativo ao despertar da consciência, quando a gente fala que a vida é o verdadeiro mestre, é a nossa maior aliada, o nosso maior guia, isso reverbera de forma bastante clichê, mas é a pura realidade. A vida é o maior guru, a vida é o maior mestre. Mas a gente só percebe o verdadeiro propósito da vida quando a gente deixa que a vida nos conduza, quando a gente permite que ela revele o seu verdadeiro objetivo, que em essência esse objetivo é o mesmo para todas as pessoas, para todos os seres, para todas as coisas. Claro que a sua maneira bastante particular. E esse objetivo é trazer à tona a nossa verdadeira natureza, a nossa herança divina. E esse é um movimento muito íntimo entre a vida e cada pessoa específica. Mas quando a gente pensa que esse processo de iluminação só acontece de forma linda, esplendorosa, repleta de beleza, por meio de experiências fantásticas e maravilhosas, a gente acaba se iludindo, a gente acaba se enganando. É claro que existem casos de despertar espiritual que alguns indivíduos têm uma espécie de despertar espontâneo, que também vai variar bastante de pessoa para pessoa. Mas normalmente essas pessoas, esses indivíduos que despertam de forma muito mais natural, sem grandes rupturas, sem grandes dramas, alguns deles, nem todos, eles lidam de uma forma diferente com o karma.
E mesmo que elas não sejam grandes iluminados, mas elas têm tendências kármicas muito mais singulares, porque como elas já permanecem naquele despertar desde o último momento da outra vida, elas já estão num processo um pouquinho mais permanente, elas conseguem trabalhar o karma passado, conduzir o karma passado de uma forma um pouquinho mais equilibrada. E mesmo no meio dessas pessoas que têm esse despertar mais espontâneo, isso também varia muito. Elas ainda estão em processo de iluminação, como todo mundo, né? Como eu sempre digo, a iluminação é um processo cíclico, só que é um processo cíclico para dentro de si mesmo. É um processo de mergulho profundo, por mais que algumas pessoas gostem da comparação da iluminação como a conquista de uma etapa, no sentido de subir degrau por degrau, que também acho muito interessante, mas eu prefiro essa ideia cíclica, porque é quando a gente está revendo nossos próprios conceitos. Mas, em certa medida, é uma questão apenas de nomenclatura e de forma de cada um se expressar. Beleza? Então, voltando aqui, o que eu quero dizer é que para a maioria das pessoas, o caminho da iluminação não é nenhum tipo de parque de diversões, não é o arco-íris cor-de-rosa, não é um passeio, não é quando você tira férias do trabalho, não é nada disso. Ela também se encontra no ruído, se encontra na dor. E para que você perceba isso é extremamente difícil, mas é um movimento que deve ser feito e é imprescindível na jornada espiritual. A gente precisa perceber e reconhecer que o processo de iluminação não é exatamente como a gente gostaria que fosse. Não é um mundo de sonhos. Caso contrário, caso a gente não perceba isso, mesmo no meio de todo o ruído, se a gente tentar duelar com todo tipo de sofrimento que possa surgir em nossa vida, se a gente não se permitir embarcar nessa viagem, que muitas vezes chega montada no inesperado, a gente nunca vai entrar no despertar autêntico, a gente vai sempre permanecer neste pseudo-despertar, sempre de acordo com os nossos condicionamentos, buscando algo gentil e suave. Mas como eu falei, nem todo despertar é gentil e suave. Para a maioria das pessoas, o despertar traz uma pequena tempestade, que muitas vezes é até precedido de uma calmaria, de percepções cristalinas, profundas, que se encontram numa espécie de oceano de tranquilidade. Mas o normal é que essa calmaria preceda uma tempestade que muitas vezes é dolorosa, mas não só dolorosa fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente, na relação que você pode ter com os amigos, com os familiares, na relação que você tem consigo mesmo. Então, para a maioria das pessoas, o despertar ele não traz simplesmente ou somente momentos maravilhosos e profundos, mas também momentos ríspidos, momentos dolorosos. Só que muitas pessoas que querem trilhar ou que buscam caminhar no caminho espiritual não querem enxergar ou não aceitam o que a vida lhes proporciona, o que a vida lhes oferece, principalmente quando a vida oferece algum tipo de dor, porque ninguém quer lidar com a dor, ninguém gosta da dor, a verdade é essa. Então muitas pessoas afirmam que querem acordar e expandir a consciência, mas a verdade é que elas não buscam um despertar real, um despertar autêntico, um despertar profundo, que lhes tire o senso de eu, o senso de indivíduo que possui, que adquire, que multiplica, que vive de acordo com os seus ditames, que controla a sua vida. Ninguém quer perder o senso de eu, e nesse movimento de posse as pessoas aspiram um tipo de despertar específico, digamos assim, uma versão do despertar espiritual, porque essas pessoas procuram o que estão condicionadas a ser. Então, quando elas encontram essa ideia, essa noção, ou então quando ocorre algum tipo de despertar com ela, elas procuram controlar e conduzir esse despertar, sempre num movimento de alegria e de felicidade, mesmo quando encontra o caos à sua frente. Nesse momento elas querem negar o caos, elas querem fugir da tempestade, mas existem tempestades que não tem como a gente fugir. Então, nesse momento, o despertar espiritual, ele não é um despertar autêntico, isso é completamente normal, ocorre com a maioria das pessoas, pelo menos em algum momento do caminho. Como eu falei, o despertar é cíclico,
ele se modifica, ele retorna para o ponto inicial muitas vezes. Por mais que ele não seja o mesmo, é como Heráclito de Éfeso diz, um filósofo da Grécia Antiga, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Então quando eu estou falando que é cíclico, que ele volta para o mesmo ponto, aquele ponto já não é o mesmo ponto de antes. Compreenderam? Então a ideia do despertar, ela é uma transformação intensa e contínua, principalmente quando a gente ainda vive na dualidade, enquanto ainda queremos controlar o tipo de despertar que mais nos agrada. Então é por isso que eu digo que algumas pessoas aspiram o tipo de despertar que elas realmente querem, não aquele que é necessário para elas. Elas procuram o que estão condicionadas a crer, mesmo que esse condicionamento se manifeste de uma forma nova, mais cristalina, mais lúcida, diferente da de antes. Por isso, em certa medida, a pessoa despertou em algum nível de consciência, mas esse nível de consciência normalmente é condicionado. Ele se manifesta de forma camuflada, disfarçada, com uma espécie de roupagem especial, com uma roupa de gala, aquela roupa que você compra para ir num casamento ou então numa recepção especial, seja do trabalho ou de alguém da família. Mas como eu falei para vocês, isso faz parte do processo, é completamente normal. Não estou falando que é bom nem ruim, é algo que simplesmente acontece e que muitas vezes é até necessário, mas também é necessário que se perceba isso, porque se a gente não perceber isso, a gente não dilui o ego, a gente não dissolve a noção de eu com as suas diversas carapaças, mas apenas mudamos de roupagem, colocamos uma roupa um pouquinho mais bonita no ego. E isso ocorre por quê? Porque a nossa mente, que é gerada pelo fator eu, isso eu vou explicar depois, porque existem vários eus, e quando ela é gerada pelo fator eu, ela gera o ego. E ela percebe que existe um despertar porque a pessoa se tornou mais presente, mais lúcida. E ele se aproveita disso para trocar roupa, para ficar mais elegante, para distrair a pessoa, para que ela não caminhe mais adiante, para que ela se estacione, digamos assim, no despertar inicial. E isso ocorre porque a mente ela está extremamente preocupada em perder o seu poder. Ela percebe no indivíduo alguma possibilidade de um despertar autêntico. E então, buscando preservar a si mesma, buscando preservar os seus valores, os seus condicionamentos, suas crenças limitantes, buscando preservar a si mesma, a mente nos ilude criando formas egóicas do despertar. Formas que ainda nos mantenham em estado de sonho, formas que nos controlem, mesmo que seja um sonho muito mais lúcido, muito mais desperto, digamos assim. Mas como eu falei, é necessário que a gente observe, que a gente tenha atenção plena para perceber se isso não está acontecendo, tá? Em síntese, a gente pode afirmar que muitas pessoas não buscam de fato o despertar espiritual, o despertar da consciência. O que elas desejam de fato é ser verdadeiramente felizes, encontrar a felicidade, mas não percebem que essa felicidade ainda se encontra num estado de sonho. Só que dessa vez é um sonho um pouquinho mais lúcido. E como eu falei para vocês, isso é completamente comum, completamente normal, até porque todos nós buscamos a felicidade. Mas o problema aqui não está em buscar a felicidade, porque buscar a felicidade é da nossa natureza divina também. Até porque o último corpo de manifestação da consciência, segundo os hindus, ele chama justamente isso, Ananda Maya Kosha, o corpo de felicidade. Tá? De felicidade ainda é ligada à ilusão. E quando a gente rompe esse último veículo, a gente encontra a felicidade suprema, a felicidade real. Então, de certa forma, toda busca de felicidade é válida, mas deve ser observada de perto. Então, o problema não está em buscar a felicidade, mas em buscar a felicidade a qualquer custo. E quando a gente busca a felicidade em qualquer custo, a gente se afasta da verdadeira noção de despertar autêntico, porque a gente se liga à dualidade. Quando a gente busca a felicidade a qualquer custo, a gente cria um nível de separação, de dicotomia, porque existe alguém que está buscando aquela felicidade a qualquer custo, existe um eu, um indivíduo que busca loucamente a felicidade. E muitas pessoas buscam a felicidade
sem prestar atenção no outro. E isso não tem a ver com o despertar autêntico, com o despertar real. Eu acredito muito que o verdadeiro movimento, o verdadeiro impulso à iluminação, esse movimento sincero e real, ele é algo que vai muito além do desejo de ser feliz. Não estou falando que você não queira encontrar a felicidade, mas esse despertar autêntico ele vai muito mais além do que esse desejo individual, porque ele abdica dessa falsa noção de felicidade. Até porque a felicidade real ela só pode ser alcançada além de todo tipo de separação, além de todo tipo de dicotomia, além de qualquer estado de sonho, mesmo que esse estado de sonho seja um sonho lúcido, mais perceptivo, mais desperto do que o anterior. Então é como se você tivesse acordado dentro de um sonho, mas você não percebe que você ainda está dormindo. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência. Eu falo muito aqui no canal de projeção da consciência, de projeção astral e mental. Quando eu era mais novo, eu tomava lucidez, quando eu adquiria consciência numa projeção astral, muitas vezes eu estava em sonho lúcido, em sonho real, e eu despertava daquele sonho achando que tinha acordado, mas depois eu percebia que ainda estava dormindo. Até o momento que eu despertava plenamente, e esse sonho no qual eu me encontrava, que eu achava que tinha acordado, ele se dissolvia, se diluía, e eu me encontrava voando no meu quarto, a 2 ou 3 palmos do teto, dentro do ventilador, muitas vezes, tá? Então, eu despertava de um sonho que eu achava que já tinha despertado. Então, voltando aqui para essa ideia de despertar autêntico e real, é justamente isso. A busca da felicidade real, ela não se prende mais a nenhum tipo de sonho. Ela é um soltar, ela é um largar, um abandono. Ela é um movimento, um impulso que não estabelece nenhum tipo de condição, que não traça regras para que a gente seja feliz ou só um pouquinho triste em alguns momentos. Ela não traça diretrizes na caminhada espiritual. Mas eu compreendo que esse movimento ele pode ser um pouco assustador. Na verdade, de certa forma, ele é até bastante assustador. Porque quando a gente abandona tudo aquilo que a gente acreditou até aquele dia, até aquele momento, isso acaba assustando a gente em certa medida, porque mexe com o sentimento, mexe com os nossos valores, com as nossas posses, não só no sentido do material de coisa, mas de pessoas também. Porque quando a gente abre mão daquilo que a gente tem, quando a gente abre mão das nossas regras, de nossas condições para realmente sermos felizes, isso acaba nos assustando, não tem como não ser diferente. Mas eu também não quero que você caia na armadilha, na ilusão de achar que todo tipo de despertar espiritual tem que ser difícil ou terrível. Isso também seria um grande equívoco, uma grande ilusão, da mesma forma que a ideia de que todo despertar é maravilhoso. Passarinhos cantando no ouvido, algodão doce por todas as partes, sorvete, rede para descansar, tá bom? Porque se a gente pensar, seja de uma forma ou de outra, a gente vai estar sob o domínio do ego, na esfera de controle do eu. E quando a gente ainda está subordinado ao eu, principalmente nas primeiras camadas mais densas, a gente se encontra bastante distante de todo tipo de despertar permanente e autêntico. Então, de uma forma bastante sintetizada, a gente pode dizer que o despertar em si ele não precisa ser difícil, horrível, mas no geral a transição desse despertar que ainda não é permanente, que ainda não se estabilizou, onde a mente ainda flutua bastante, para o despertar que permanece, para o despertar que é mais sólido, mais autêntico, mais harmonioso, que exige de nós uma entrega muito maior. Esse movimento, essa transição, ela exige de nós muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que normalmente a gente acredita que possa ser. Então, quando a gente fala de despertar autêntico, a gente tem que ter a noção, a gente tem que ter a disposição de perder tudo que está à nossa volta. Todas as nossas convicções, todas as nossas paixões, todas as nossas alegrias e tristezas. Também, porque na maioria das vezes a gente acredita que a gente só se apega às alegrias. Mas não, muitas pessoas se apegam às tristezas, às memórias passadas,
Então, todas as nossas ações e todas as nossas noções condicionadas, limitantes, escravizadas no passado, elas devem ser colocadas de lado. E é por isso que eu costumo dizer que o verdadeiro despertar, ele exige um abandono do mundo inteiro, de tudo à nossa volta, mas também de tudo aquilo que reside dentro de nós. É um abandono do mundo exterior, um abandono de nós mesmos. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.